Abra sua Bíblia em Lucas novamente, Lucas 11. Eu quero dar ênfase aí no versículo 33 ao 36, a candeia do corpo. Na verdade, aí é uma parábola, uma comparação, aliás, que Jesus está fazendo com o cotidiano. E eu quero dar voz a esse trecho como uma das parábolas de Lucas. Vamos ler a palavra então e depois nós estaremos orando. Ninguém acende uma candeia e a põe em lugar escondido, nem debaixo de uma vasilha, mas num lugar próprio, para que os que entrem vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo o teu olho bom, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, for mau, também o teu corpo será cheio de trevas. Vamos dar ênfase aí, lendo juntos o verso 35. Cuida para que a luz que em ti há não sejam trevas. Mais uma vez. Cuida para que a luz que em ti há não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo for iluminado, não tendo nenhuma parte em trevas, todo será iluminado como quando a candeia brilha com o seu resplendor. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos, Pai, abre os nossos olhos, edifique a nossa vida por meio da Tua palavra, porque sabemos que só a Tua palavra pode gerar em nós a fé genuína, acertar o nosso coração na Sua visão, caminhada, na forma de compreender as coisas, de ver o mundo. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê essa direção. E na interpretação da Tua palavra, seja o Teu Espírito Santo sobre cada um aqui, trazendo, Senhor, a conexão. No nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, o texto da palavra é o meio da fala de Jesus, um trecho das palavras de Jesus, que começa aí no verso 14. Logo em que há uma blasfêmia dos fariseus, onde eles declaram, no verso 15, que Jesus, ele estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, pelo poder de Satanás. Logo em seguida, no verso 16, nós encontramos aí outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Pediam-lhe um sinal do céu. O texto, logo no seu início, diz que era os fariseus. Os fariseus é que estavam dizendo que ele tinha expulsado demônios pelo poder de Beelzebu. Logo em seguida, pedem um sinal. Quando a fala de Jesus é desenvolvida, ele vai dizer que essa geração pede um sinal. Versículo 29. Ajuntando-se a multidão, começou Jesus a dizer: esta geração é perversa. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. E aqui Jesus está fazendo uma alusão ao profeta Jonas. Os irmãos conhecem a história, ele foi enviado para pregar sobre Nínive. Nínive era uma cidade perversa, Deus ia destruí-la, e Deus deu uma oportunidade para Nínive se converter. Eles se converteram, todos eles, e o texto diz que, antes disso acontecer, o profeta foi parar na barriga de um peixe que o engoliu. Os irmãos já conhecem toda a palavra, quando o texto diz que ele decide ir para o lado contrário de Nínive. Se você for procurar no mapa, você vai ver que a cidade de Tarsis, ela fica do lado contrário de Nínive. Em outras palavras, ele estava desviado do caminho mesmo, fora do caminho.
E ele então vai parar num barco, o barco passa por uma tempestade, é lançado a sorte sobre as pessoas, a sorte cai sobre ele como sendo causador daquilo, aquela ira do mar, que na verdade era Deus. E então fica claro que era ele declara que eles podem lançá-lo ao mar, e ele então é lançado ao mar, e Deus envia um grande peixe que o engole, e ele se converte ali, faz uma oração de arrependimento, retorna para o lugar, ele é vomitado pelo peixe, e ele então volta para Nínive, prega. Nínive era uma cidade tão grande que para andar lá toda precisava de 3 dias. E ele faz a pregação em um dia só. E ele então prega, o povo crê, se arrepende com jejum, inclusive. Aliás, o jejum deles foi um jejum extremo, né? Porque até os animais ficaram sem alimentação, como que uma declaração de jejum também. Ninguém se alimentou, nem mesmo os animais foram postos para comer. E aí o texto diz que o Senhor então perdoa os pecados deles, e Deus abençoa aquela cidade com salvação. Jesus diz que não seria dado a eles nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Estudando o texto, você vai descobrir que esse sinal, conforme o profeta Jonas, é alusivo ao período em que Jonas passou na barriga do peixe. E assim também seria o período que Jesus estaria morto e depois seria ressuscitado. E ressuscitado agora debaixo de um novo tempo, e esse novo tempo vem com salvação. Assim como o profeta Jonas veio e pregou, e houve conversão, assim também o evangelho do reino, agora espalhado por todas as nações, traria salvação, e salvação extraordinária. No texto do profeta, você vai encontrar que o profeta ficou indignado, ele era indignado com a ideia de perdoar aquele povo. Se você estudar o texto, você vai descobrir que provavelmente o povo tinha feito algo contra o profeta também, ou a sua descendência. Eles eram muito maus, e o profeta queria a morte deles. E sabia que se ele pregasse, Deus iria agir e os salvaria. E ele queria ver eles serem julgados mesmo com juízo, com fogo, né? E é uma prova clara, irmãos, do que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós merecemos a morte, mas depois do processo em que Jesus passou 3 dias para a ressurreição, logo em seguida veio o evangelho da salvação. E esse evangelho pregado, ele gera vida, e vida com abundância na vida daquele que crê. Então, na mesma ótica é que Jesus estava dizendo: somente será dado a vocês esse sinal. Em outras palavras, vocês não vão ver nada agora, vocês vão ver se cumprir. Vocês vão receber salvação no tempo devido. Esse é o sinal que vocês vão ter. Não haverá mensagem uma mensagem determinada pelo que vocês querem, mas sim uma mensagem salvadora com a morte de Jesus na cruz e após a sua ressurreição. Com isso, irmãos, Jesus estava dizendo: não haverá sinal, eu não tenho que provar nada para vocês. Mas ainda assim, quando o Filho do Homem for morto e depois for ressuscitado, esse evangelho será pregado, e assim como Nínive se converteu, também esta terra se converterá. Logo em seguida, vem o texto que eu quero dar ênfase, que é a candeia do corpo. Jesus cita no verso 33, irmãos, o entendimento aí sobre a candeia. Qual é o entendimento? Ninguém acende uma candeia e põe a luz em um lugar escondido, nem debaixo de uma vasilha, mas num lugar próprio, para que os que entrem vejam a luz. Esse mesmo entendimento, ele mesmo cita em outros trechos, né?
Você vai encontrar, por exemplo, no capítulo 8, no capítulo 5 de Mateus, no capítulo 4 de Mateus, você vai encontrar a mesma utilização de candeia. Não é a única vez que Jesus vai citar isso. Gostaria até de abrir aí os textos de Mateus capítulo 5, vamos ver rapidamente. Mateus capítulo 5, especificamente o versículo 15. Versículo 15. Vamos ler o verso 13 até o 15 para dar entendimento. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 15, que diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode acender uma cidade construída, esconder uma cidade construída sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, assim ilumina todos os que estão na casa. Verso 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então aqui Jesus está citando agora o entendimento de candelabro, de lâmpada, e o entendimento de como deve ser a nossa vida para abençoar as pessoas, né? E esse entendimento, que ele expressa também no texto de Marcos, conforme eu listei, Marcos, só que Marcos é capítulo 4, versículo 21. Mas nós não vamos ler. Eu quero só pegar a ênfase aí, agora retornar para Lucas 11, por gentileza. E agora Jesus utiliza essa mesma figura, falando do cuidado que você tem que ter com a sua vida. Lá ele está falando sobre a missão que nós temos. Assim brilhe a vossa luz. Assim brilhe a vossa luz. Porém, aqui ele está dando uma advertência. Vamos ler novamente? Verso 33. Ninguém acende uma candeia e a põe em lugar escondido, nem debaixo de uma vasilha, mas no lugar próprio, para que os que entram vejam a luz. E aí vem a advertência, versos 34 e 35. A candeia do corpo é o olho. Sendo o olho bom, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Cuida para que a luz que há em ti, cuida para que a luz que em ti há não seja trevas, não sejam trevas. Olha só, irmãos. Cuida para que a luz que em ti há não sejam trevas. Muito pesado isso aqui, né? Por quê? O que é uma luz que na verdade é trevas? Entenda bem aí. Cuida para que a luz que em ti há não sejam trevas. Aí nós temos que voltar agora na postura dos fariseus. Os fariseus, quando estavam aí nos versículos anteriores, a partir do verso 14, até chamaram Jesus para comer, mas estavam ali corrigindo Jesus. Por que eles corrigiam Jesus? Porque eles entendiam que eles tinham a verdade, que eles tinham a palavra para determinar qual o modo de vida que agrada a Deus. Ou seja, eles acreditavam que tinham a luz. Entenda aí a figura da luz, irmãos.
Quando tudo está escuro, ninguém sabe o que há e o que se fazer. Não é possível no escuro contar nada, contar literalmente contagem de objetos, porque está tudo escuro. Não é possível correr, porque está tudo escuro. Não é possível fazer algo. Mas se alguém tem a luz, essa pessoa então tem condições de observar e dizer o que está errado, o que está certo, porque a luz foi posta. A luz do judaísmo determinava que Jesus estava errado. Entenda aí, ó. O entendimento do judaísmo declarava que Jesus precisava ser corrigido. Observe bem, eles acreditavam que estavam na luz, estavam pregando a luz, defendendo a luz, só que a luz deles eram, na verdade, o quê? Trevas. Trevas. Vou citar para você uma semelhança. No nosso tempo, né? A pessoa pega a sua própria religião. Como assim religião? Ela pega a sua bandeira denominacional e ela transforma a bandeira denominacional num judaísmo atual. E ela declara, através da forma de se portar, olhando para as outras igrejas como sendo todas elas erradas e deveriam estar conforme nós cremos, de acordo com a nossa denominação. Isso seria um tipo de trevas. Seria um tipo de trevas. Eu vou perguntar para você. Você crê que há nas outras denominações pessoas salvas? Sim ou não? Acredito que sim, né? Eu acredito que você crê que sim, né? Mas se você olha para alguém e determina que, não, ele precisaria fazer do jeito que eu creio, para que ele então seja. Essa luz que você está crendo que é luz, na verdade, ela pode ser trevas. É claro que há situações, irmãos, que nós vamos lembrar disso mesmo. Olha, seria tão bom se a pessoa tivesse lucidez, né? Aliás, irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque há verdadeiras aberrações em igrejas. Aberrações, coisas fora do esquadro completamente, coisas que se você contar para uma pessoa, ela é capaz de não acreditar. Então, esses extremos, eu não estou falando desses extremos, porque esses extremos, enfim, né? Mas eu estou falando sobre acreditar que só no meio, por exemplo, no meio da sua denominação, no caso a nossa aqui, é que uma pessoa é salva. Os fariseus acreditavam que salvação somente no meio deles. Você tinha que ser de acordo com o que eles pregavam. Pastor, nós também cremos isso. Não, meu irmão, nós cremos que salvação só em Jesus. Isso significa que uma pessoa no leito de morte, se ela se entregar a vida a Deus, ela é salva. A pessoa pode estar no último momento de sua vida e pode ter feito as piores atrocidades, mas ela se arrependeu dos seus pecados e ela se converteu, ela é salva. E não é eu e você que determina isso, é o Senhor nosso Deus. É Ele que é o supremo juiz, é Ele que olha, é Ele que promove essa salvação, né? Não é promovida por força do braço de ninguém. Você pode passar o dia pregando com uma pessoa, mas se Deus não agir, você só estava... Vamos deixar claro, né, irmãos? Nós só lançamos a semente, podemos no máximo regar. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. Aliás, quem deu a semente foi Ele, né? Então, os fariseus, eles tinham uma luz
E Jesus está denunciando aqui, em outras palavras, que essa luz deles era trevas. Eram trevas. Então, como é que eu vou corrigir isso na minha vida? Se você tem dificuldade nisso que eu estou falando, você precisa estudar doutrina. Você precisa estudar sobre a doutrina da salvação. Quais são os 4 pilares da doutrina da salvação? Uma pessoa é salva quando ela é regenerada do pecado. A regeneração é promovida pelo Espírito Santo. Quando a pessoa ouve o Evangelho, o Espírito Santo leva ela a crer no Evangelho. O Evangelho mostra a ela que ela é toda em pecado. Então ela é regenerada. Você está lembrado de um corte em sua pele em algum momento, né? Em algum momento, talvez até você faz uma contagem aí de cicatriz quando era pequeno, né, no joelho. Eu tenho nos 2 pés, né, irmãos? Nos 2 pés. Quem nunca colocou o pé numa roda de bicicleta, né? Hoje em dia que é mais difícil, mas... né? Por que é mais difícil? Rapaz, meu irmão, Senhor, tem misericórdia. Eu, quando era pequeno, meu irmão, eu dava trabalho, eu era meio levado, não era fácil não. E aí, né, os 2 pés tem lá a cicatriz, aquela pele mais grossa, porque arrancou lá um pedaço, né? Então, a regeneração aconteceu como? A pele regenera, forma-se uma nova pele. Então, quando nós entendemos a regeneração, é que nós estávamos mortos e passamos a vida. Quem promoveu isso? O Espírito Santo. Fomos regenerados. Havia só lamaçal pecaminoso. O Espírito Santo veio e limpou tudo. Havia só sangue escorrendo. O Espírito Santo veio e sarou. A regeneração. O segundo pilar é a justificação. Uma pessoa justificada quando? Quando ela crê que Jesus Cristo pagou o preço pelos seus pecados. Ela creu, então ela foi justificada. A palavra justificada tem 2 entendimentos importantes. Justificada, quando eu entendo que eu fui salvo porque Ele deu a vida dele em meu lugar. Ele pagou o preço pela minha vida, dando a própria vida. Mas justificado significa que Ele me transforma em justo. Justo. Porque eu agora sou discípulo dEle, e quando Deus olha para mim, Ele vê a pessoa do Filho, o meu mestre, que me conduz. Por isso, irmãos, que eu não posso ter limite para ser discípulo. Não, eu sei que eu sou, né? Sou mortal, né, pastor? Jesus é Jesus, eu sou eu. Não. Discípulo é discípulo. Você deve morrer para o pecado e para o mundo. Então, ser um genuíno discípulo. Não tem limite, irmãos. Eu estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todo o Evangelho é para mim e para você. Então, o terceiro pilar da salvação, qual é? A santificação. Você foi regenerado, você foi justificado, mas você precisa agora pegar a sua Bíblia, abri-la e ler a palavra, se alimentando para que esse homem espiritual seja fortalecido aí no seu coração, na sua vida. Então, o 4º pilar, salvação, né? O 4º pilar da salvação, o 3º pilar da salvação é a santificação, que envolve eu pego a Bíblia, eu me ajoelho, eu oro, sou eu que tomo nas minhas mãos o que Ele me dá gratuitamente pelo seu amor e graça. E o último, que é a glorificação, que
acontecerá definitivamente na vinda do Senhor. Então eu serei glorificado como Ele foi glorificado, receberei um corpo novo e habitarei para sempre com Ele, para a glória de Deus Pai. Então esse entendimento de salvação, ele é muito maior do que a denominação que nós participamos. Eu devo amar a minha igreja, eu devo amar a minha denominação, porque é o lugar em que eu me organizo com os meus irmãos para servir ao Senhor. Mas eu devo sempre pregar a salvação que é maior do que a igreja local. A salvação, meus irmãos, é muito maior do que a nossa mente e a nossa denominação pode alcançar. Então, o que Jesus está advertindo, ele agora fala, dá entendimento aqui como uma multidão estivesse ali. Ele declara para as pessoas, de uma forma geral, cuidado, e é claro, aos discípulos, cuidado para que a luz que em ti há não sejam trevas. Não sejam trevas. Irmãos, eu me lembro de uma vez, né? Aconteceu aqui. Estava no culto, terminou o culto, uma pessoa, um rapaz queria falar comigo. E ele estava de terno, já contei essa história aqui, né? Estava de terno. Irmãos, o homem estava bonito, estava uma coisa maravilhosa. Ele me esperou, queria conversar comigo. Irmãos, quando eu me sentei para conversar, o homem deu uma carteirada. Literalmente, uma carteira mesmo. E estava escrito na carteira, autoridade eclesiástica. Aí eu digo, mas meu Deus do céu, para que isso? Né? Aí eu digo, quase que eu levanto as mãos, né? Eu digo, mas como assim? A autoridade, um policial aqui, como assim? Né? Eu não entendi nada. Não é nada disso, né, irmão? Estou brincando, né? Mas você precisava ver, meu irmão. Eu digo, rapaz, o que é isso? É um assalto, né? Autoridade eclesiástica. Eu nunca pensei, irmão, de ver uma carteira de uma pessoa escrita autoridade eclesiástica. Eu nunca pensei num negócio desse. Eu pensava que já tinha visto de tudo, né? E aí eu me surpreendi nesse dia. Aí eu digo, muito bem, mas o que o senhor deseja mesmo? Não, é só para o senhor me conhecer, porque o senhor não sabe quem eu sou. E aí, irmãos, sabe para que ele tinha vindo? Porque, segundo ele, aqui na igreja tinha uma moça que frequentava a igreja dele, e ela tinha sido expulsa lá por causa de alguns pecados que ela tinha cometido. E aí ela estava frequentando aqui, e ele veio me avisar, tomando cuidado. Aí, você imagina, né? Eu digo, mas como assim, irmão, você está tomando cuidado da gente? Não, porque assim como ela gerou problema lá, ela pode gerar problema aqui. Irmãos, na visão dele, a gente não podia receber a pessoa aqui. Ela não podia se sentar com a gente, dada a sujeira espiritual. Aí a pessoa já tinha vindo, já tinha conversado, tinha pedido apoio, né, espiritual, já tinha se apresentado, contado seus problemas, que não foi diferente do que ele falou. Mas que já havia se arrependido, corrigido, estava buscando a Deus. E aí, irmãos, eu não sabia, né, nessa hora, eu sempre conto essa história aqui, um pé de taxi, né? O que é um pé de taxi? Na Amazônia, meus irmãos, um dia que vocês forem na Amazônia, peço para alguém mostrar isso para você, né? Se você estiver na Amazônia, também não é fácil encontrar no meio da Amazônia mesmo. Mas tem, né? É uma árvore que você olha de longe, dependendo da posição que você tiver, é uma árvore rajada. O caule, né? Mas quando você chega perto, são formigas enormes, né? Aí o rajado era as formigas. Irmãos, uma mordida de uma formiga daquela, acaba, fica com febre, né? Aí a gente tinha um dizer lá no Acre, dizia assim, rapaz, vamos amarrar esse rapaz num pé de taxi, né?
Você imagina, né? Aí quando eu olhei para o rapaz, aí eu digo, meu Deus do céu, esse homem me apresentou aqui uma carteira dizendo que a autoridade eclesiástica, ele veio cuidar do território espiritual, que é a igreja, né? Ele veio aqui, ó, em defesa do território espiritual, que chama-se igreja. E ele veio tomar o cuidado de que eu não recebesse aqui, porque senão ia contaminar. Ia contaminar aqui, né? Irmãos, há um pé de taxi para amarrar aquele rapaz, ó. Né? Pois, irmãos, mas ouviu, hein? Ah, ouviu. Não deu para aliviar. Digo, meu irmão, este lugar aqui chama-se igreja. E aqui é lugar de receber o pobre, perdido, pecador. É aqui mesmo. Não é? Eu já vi aqui, irmãos, pessoas frequentaram aqui um tempo, pessoas que no bairro eram pessoas problemáticas. Quando terminava o culto, alguém dizia, pastor, o senhor viu, pastor? Aí eu digo, sim, meu irmão, mas aí, pastor fulano estava aí. Aí eu digo, mas é aqui mesmo, não é? É ou não é, irmãos? É aqui mesmo que a pessoa tem que vir. Por isso, se você vê alguém se admirando de alguém que vem à igreja, alguém dizendo, ah, meu Deus, fulano, meu irmão, você esqueceu. Esqueceu do quê? Você esqueceu como é que você veio? Irmão, não veio um limpo, não veio nenhum. Todos estavam sujos, perdidos, destruídos, arrasados. Dependendo, a pessoa queria tirar até a própria vida, de tanta desgraceira que a pessoa acumulava. E ainda que tenha um sorridente ou gente boa aos nossos olhos, a Bíblia diz que todos são oriundos do pecado. O homem está em trevas e só Cristo para trazer para a luz. E aí eu tive que dizer para o rapaz, né? Digo, meu irmão, essa moça já veio, já conversou comigo, e ela foi muito bem recebida, e aqui é o lugar certo para ela estar, e Deus vai abençoar, e ela vai ficar firme no propósito, porque é assim que o Senhor quer fazer na nossa vida, e tudo. E aí eu liberei ele não entendeu muito bem, achou meio ruim uma coisa ou outra, mas eu não posso fazer nada por ele, que Deus tenha misericórdia, daqui a pouco corrija. O Senhor Deus mesmo corrija, amém, irmãos? Porque eu tenho o entendimento de que se é a igreja, uma hora dessas o Senhor Deus vai pegar pela orelha que seja, mas é o próprio Deus e vai corrigir. Meus irmãos, entenda muito bem, nós precisamos fazer essa autoanálise. Aquilo que nós determinamos que é o certo, é realmente o certo? Aquilo que nós acreditamos que deveria ser a conduta para as pessoas, é realmente aquilo que a Bíblia diz? Eu digo a você, meu irmão, corre o risco. Por quê? Por que corre o risco? Porque só Deus para abrir os nossos olhos. Só Deus. Meus irmãos, você vai encontrar todo tipo de entendimento. Qual é o entendimento que eu me lembro, né? Um rapaz que nós íamos desligar do hall de membros, já estávamos há pelo menos 8 meses, 1 ano trabalhando com ele. Aí um dia eu fui conversar com ele, eu digo, meu irmão, como é que vai ficar realmente a situação? Me diga, você está disposto a largar o pecado e ficar firme na igreja? Aí ele não respondeu. E aí eu notei que havia uma preocupação. Quando eu citei que ele seria desligado do hall de membros, o homem quase morre. E ficou assim olhando, não, pastor, aí não. Eu digo, mas como assim, meu filho? Você não quer largar o copo, você não quer largar o arrastapé, né? O cara gostava de um forró-bodó mais do que tudo. Pense num arrastapé doido. Ele não queria largar de jeito nenhum. E aí eu não estou falando do arrastapé em si, né, irmão? Eu estou falando do que ele ia buscar lá, né? Porque no mundo é assim. Aí eu vim dançar, veio, tá. Não, eu vim beber aí tá, veio sim. Né? O mundo é desse jeito.
Aí, quando eu disse para ele, você vai ser desligado do hall de membro. Aí ele, não, pastor. Aí eu parei, eu digo, rapaz, o que você acredita realmente? Irmãos, sabe o que ele acreditava? Ele acreditava que mesmo lá no mundão, com o pé mesmo na jaca mesmo, com o pé mesmo na lama, ele acreditava que o fato dele ser membro da igreja, ele está com a salvação garantida. Olha a luz que ele tinha na mente dele. A luz que ele entendia que era, eu sei que eu estou errado, mas o meu nome está lá na igreja, eu sou membro da Igreja Batista. Meus irmãos, você sabia que existe 2 halls de membros? Existe o hall de membros dos homens, que literalmente era aquele, né? Ele estava no hall de membros da igreja, mas não estava no hall de membros do céu. Tanto é que não firmou e até hoje está no mundo. E tem prazer no pecado. Você sabe que a pessoa salva, ela não terá prazer no pecado. Ela pode até ter uma força muito grande, não consegue se ver longe daquele pecado, mas toda vez que comete, sofre, sente mal, a pior pessoa. Por quê? Porque ela não é mais dessa natureza. A natureza de pecado não lhe pertence mais. Foi plantado nela o Espírito Santo, ele habita na pessoa. Então, qual a luz que você tem? Se você está na luz como ele está na luz, a luz que há em ti realmente iluminará. E aí, irmãos, observe aí o versículo 34, vamos voltar aí de novo. A candeia do corpo, ou seja, a luz do corpo é o olho. Sendo o teu olho bom, todo o teu corpo será o quê? Iluminado. Se, porém, for mal, também o teu corpo será cheio de trevas. Note que aqui dá entendimento de que é cada parte do corpo. Todo o teu corpo. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será iluminado. Isso é tão verdade que o verso 36, olha como é que se porta aí, ó. Portanto, se todo o teu corpo for iluminado, não tendo nenhuma parte em trevas, notaram aí? Nenhuma parte em trevas. E aí, continuando, não tendo nenhuma parte em trevas, todo será iluminado, como quando a candeia brilha com o seu resplendor. Então vamos lá. O que Jesus está dizendo é que essa luz que há em nós temos que tomar cuidado que elas não sejam trevas. E aí eu dei os exemplos aqui de quando a luz, na semelhança dos fariseus, eles declaravam que era luz, mas era trevas. Aí eu dei alguns exemplos, né? O rapaz desviado, mas que acreditava que estava salvo, e o outro que era autoridade eclesiástica. Aí, irmão, tem hora que eu fico lembrando disso, eu fico lembrando com risada também, porque, irmão, pense numa carteira bonita, né? Carteira, aí eu disse, né, comigo mesmo, digo, rapaz, mas se fosse assim, irmãos, a gente pegava e dava uma carteira para todo mundo, né? Vamos fazer as carteiras, irmãos. Pronto, agora está tudo certo, todo mundo está com a carteira, né? Mas não é assim, não é desse jeito. Nós precisamos ser luz, mas para sermos luz, como que nós vemos? Quando os fariseus olhavam para Jesus, viam o impostor. Quando os fariseus olhavam para Jesus, viam alguém que era guiado por Belzebu. Essa era a luz deles. Quando nós olhamos para as pessoas, o que é que nós vemos? Não, pastor, mas é para Jesus. Meus irmãos, ó, só para você ter uma ideia como é que é o negócio. Você nunca encontrou um crente que ele diz assim,
né, um exemplo, né, eu já encontrei no decorrer da caminhada, pastor, eu tenho um problema com fulano cicrano, mas com Jesus tá tudo bem. Né? Mas e fulano cicrano, se já perdoou, diz, aí é difícil, aí é outro assunto, né? Aí deixa para amanhã. Ou seja, a luz da pessoa é que ela acha que o relacionamento é só com Deus. Meu irmão, se você está bem com Deus, isso refletiu nos seus relacionamentos. E aí o que você vai fazer? Você vai abençoar as pessoas. Meus irmãos, abençoar as pessoas é uma necessidade urgente. E para isso acontecer, você tem que ter passado pela iluminação correta. Se a luz que há em mim é a luz de Jesus, eu estou envolvido com o reino de Deus, com o amor de Deus, com a justiça de Deus, com o reino, com o amor de Deus. E aí eu quero fechar com o contexto do que nós lemos hoje. Na hora dos dízimos e ofertas, eu falei sobre a censura de Jesus para com os fariseus. Mais uma vez, Jesus declara: vocês fazem uma parte e reprovam, estão reprovados em outra. Vocês são dizimistas de tudo, mas o que era para entregar para Deus de verdade, vocês não estão entregando. Vocês eram para estar envolvidos com o juízo de Deus. Eram para estar envolvidos com o amor de Deus, mas vocês fazem é desprezá-lo. Por que desprezavam? Meus irmãos, o amor de Deus foi manifesto em Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O que foi que os fariseus fizeram? Desprezaram o Filho. Desprezaram. Ah, pastor, a gente não despreza não. Meu irmão, se você lê um trecho do Novo Testamento e você diz, essa parte aqui não é para mim, você está desprezando. Você está desprezando. Meus irmãos, nós precisamos fazer que nem Jó, né? Jó, você vai encontrar um trecho de Jó dizendo assim: tendo o Senhor feito o bem, eu não agradecia, agora com o mal, por que não? Como é que nós estamos sujeitos a nos portar? Porque nós temos uma impregnação que nos rodeia, né? Vamos dizer assim, nos rodeia, porque eu creio que você já foi vacinado. Lembra daquela visão? Coisa ruim é do diabo, coisa boa é de Deus. Vai tudo bem, Deus é comigo. Vai tudo mal, capeta foi solto, né? Isso é uma origem inadequada doutrinária. Tudo é controlado por Deus. As coisas boas e ruins que acontecem estão debaixo do crivo de Deus. Não existe uma... Não, está lá o diabo fazendo o que quer, o diabo, coisa ruim. É aquela história da pandemia, né? A pandemia do diabo. Você sabia que tinha gente que acreditava que era do diabo? Que acredita até hoje. Meu irmão, a pandemia só existiu porque Deus pôs a mão e disse que era para ser. Ah, mas não podia fazer isso, matou meus familiares. Meu irmão, você não é o dono de tudo. Você não é o dono de tudo é Ele. Ele é que sabe o que faz, nós não sabemos nem o que dizemos. A não ser que seja a palavra de Deus. Aí sim nós temos firmeza. Mas a nossa própria fala, visão pessoal, isso é nada, irmãos. Nós não temos condições nem de acrescentar um tempo a mais na nossa vida, porque diz a Bíblia que ela toda está determinada. O Senhor Deus já determinou todos os dias da nossa vida. Isso deve gerar humildade em nós. Veja bem, Jesus está aqui numa fala só. Ele está confrontando os fariseus e falando ao povo, falando aos discípulos. Ele está dizendo: cuidado com aquilo que você crê. Cuidado com aquilo que você determina que é. Porque pode não ser nada disso. Eu me lembro, irmãos,
Isso foi bem no começo da minha fé, sempre eu me lembro disso, de volta e de tempo em tempo eu me lembro muito disso, né? Eu me lembro, quando eu me converti, logo eu acho que eu tinha o quê? Uns 4 meses, eu proferi algumas coisas dentro da igreja, isso aqui não é de Deus não, isso é do diabo. Graças a Deus, veio um pouquinho de maturidade logo depois. Aí eu comecei a estudar a Bíblia, Irmãos, eu descobri que aquilo que eu tinha dito, que não era de Deus, mas era de Deus 10.000 vezes. E eu, por falta de conhecimento bíblico, determinei que não era. Tudo bem que eu era novo na fé. Mais tarde eu aprendi uma coisa. Quando eu não entendo uma coisa, determinada situação, eu me aquieto e entendo que se Deus quiser compartilhar comigo, no tempo certo Ele vai compartilhar e eu vou entender. Mas eu não me precipito. Como assim? Isso aí é do diabo. Meu irmão, se você profere algo que é de Deus, mas você nunca estudou a fundo, cuidado. Não concordo com tal coisa. Você já estudou esse assunto na Bíblia? Não, nunca estudei. Mas que essa convicção? Convicção é essa? Firmada em quê? Não acredito que isso é dessa forma, assim, desse jeito. Você fez um estudo sobre isso? Não. Então, meu irmão, você pode estar influenciado pelo tempo que você era do mundo. Você pode estar só passando adiante algo que deu uma melhorada, uma roupagem cristã, mas que não tem nada a ver com Deus. Nada a ver. Meus irmãos, nós precisamos da palavra de Deus. Só pela palavra de Deus é que nós vamos conseguir alcançar esse cuidado que Jesus está dizendo, e todo o nosso corpo ser iluminado. Meus irmãos, que todas as áreas da nossa vida sejam abençoadas com a verdadeira luz, e que as trevas não sejam na nossa vida. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Nós temos aí um tempo de oração e eu quero convidar você à oração. Feche os seus olhos, baseado no que você ouviu na mensagem dessa manhã. Ore a Deus agora. Eu vou convidar o ministério, nós vamos orar. Ore agora. Peça a Deus transformação de sua vida. Pastor, eu não sei nem por onde começar. Meu irmão, decida estudar a Bíblia. Decida estudar a palavra. Seja um estudante da Bíblia, seja um leitor assíduo da palavra. E você será preparado por Deus. Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor nos livre de nós mesmos. O Senhor nos livre de pecar contra Ti. Que o Senhor nos dê, Senhor, entendimento de que nós somos, Senhor, tão pequenos e frágeis. E que nós devemos estar 100% firmados em Ti. Somente em Ti, Senhor. Nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor ministre o nosso coração. Que o Senhor revele, Senhor, o que há de trevas em nós. E que nós até defendemos como se fosse luz, mas não é luz, é trevas. Nós te pedimos misericórdia. Mude a nossa história, Senhor. Mude a nossa vida, Senhor. Senhor, transforma o nosso coração, ó Pai. Peça a Deus agora, meu irmão. Peça que Deus transforme o seu coração. Libere perdão sobre a vida dessa pessoa, que você tem um problema. Lembre-se, isso não é luz, isso é trevas. Se livre disso. Declare o amor de Deus sobre a vida da pessoa. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Pai, assim nós oramos pedindo que o Senhor enche o nosso coração de amor pela nossa nação, pelos nossos governantes, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nos geram tantos problemas pela falta de sabedoria, pelos problemas do pecado, que o pecado gera, mas que nós precisamos amá-los
e pedimos salvação sobre a vida deles da mesma forma. E principalmente, Senhor, por causa disso, declararmos palavra de bênção sobre eles. Nós declaramos, Pai, amamos a nossa nação e declaramos a bênção e o milagre sobre ela, sobre o município, sobre o governador, o presidente, sobre o prefeito, sobre esta cidade, sobre a nossa casa, sobre esse bairro. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, Pai, faça-nos um candeeiro aceso para iluminar a todos na casa aonde o Senhor tem nos plantado, em nome de Jesus.